Depois da pandemia, redes de ensino do país precisaram se organizar com rapidez para conseguir ofertar atividades presenciais e não presenciais. A aprendizagem híbrida virou uma realidade cada vez mais comum na educação, mesmo com todos os estudantes de volta à escola. É a educação do futuro? Hoje conversamos com o professor Paulo Glickstein, um dos autores do relatório de política educacional produzido pela Dados para um Debate Democrático na Educação. Olá, Paulo, tudo bem? Olá, tudo bom? Prazer, obrigado pelo convite. Prazer é todo nosso. Bom, professor, vamos lá então. Na sua avaliação, durante a pandemia, as redes públicas de ensino conseguiram implementar com êxito a aprendizagem híbrida? Eu acho que, de uma forma geral, as redes públicas, e principalmente os professores e professoras, se esforçaram de uma forma heróica mesmo para tentar fazer o melhor possível diante de uma situação muito difícil, né? A gente tem histórias e relatos de professores e professoras que se desdobraram, que iam na casa do aluno, da aluna. Então, a gente teve um esforço muito grande das redes e dos profissionais de educação. Agora, sistemicamente, o resultado não foi bom, né? Porque a gente tem os resultados agora a gente está vendo pelas pesquisas que foi muito negativo para as crianças. Isso não por culpa dos educadores, mas porque era uma situação emergencial muito difícil, muito precária, e a gente descobriu também que o aprendizado de qualidade ele acontece dentro da escola, né? Principalmente para crianças e adolescentes dessas idades, né? Que a gente está falando aqui. A educação remota, a distância e tudo mais, ela funciona em alguns contextos, principalmente para faixas etárias mais avançadas, por exemplo, alunos de pós-graduação, de mestrado, alguns cursos de graduação. Agora, na educação básica, eu acho que o que a gente viu é que o aprendizado acontece dentro da escola. Claro que recursos híbridos podem ser usados pontualmente, mas não é uma coisa que vai mudar a cara da educação. A gente viu que realmente a educação acontece na escola e que esses esforços híbridos, quando eles foram mais inovadores no sentido de mudar o jeito de ensinar e aprender, eles tiveram um pouco mais de sucesso. Quando foi só gravar aula online e distribuir a aula para os alunos, eles tiveram menos sucesso, né? Porque muitas vezes o que a gente viu na educação híbrida era só digitalizar a escola tradicional, né? Ou seja, gravar as aulas e o aluno assiste de casa. Isso a gente viu que não funciona. Por quê? Porque o ambiente escolar, o aprendizado, a aprendizagem que acontece coletivamente dentro da sala de aula, a atenção da presença física do professor e da professora são absolutamente fundamentais, né? E isso a gente descobriu, que a gente já sabia, mas a gente viu a confirmação disso durante essa época de aprendizagem remota e híbrida. Paulo, você está até me dando alguns exemplos aqui, mas, por exemplo, pensando fora do contexto da pandemia, né? Como se dá a aprendizagem híbrida, que seria o modelo ideal, né? E é o que nós vamos ver daqui em diante em todas as redes? O que você acha? Bom, eu acho que o modelo ideal de aprendizagem híbrida é quando você tem as aulas e as atividades na escola e em casa você faz coisas mais, atividades mais abertas, por exemplo, projetos de ciências, você faz em casa um experimento científico, você faz um projeto na comunidade de, por exemplo, consertar um problema da sua comunidade de saneamento básico ou de um problema urbano, tal, por exemplo, criar uma invenção com robótica ou com alguma outra ferramenta na sua comunidade, entrevistar os seus familiares sobre a história da sua família, conversar, fazer projetos, né, sociais na sua, que tem a ver, claro, com os conteúdos escolares. Então, acho que esse tipo de aprendizagem híbrida, orientada a projeto, é o que funciona mais. Quando a aprendizagem híbrida é uma simples reprodução da escola tradicional, é só aula online, a gente viu que não funciona, né? Porque a criança em casa ela não tem, muitas vezes, a infraestrutura para assistir essas aulas e ela está distraída por mil outras coisas que estão acontecendo lá. Então, a ideia de que você vai gravar uma aula em vídeo e mandar a criança para casa, assistir 4 horas de aula no celular, é uma ideia absurda. Quer dizer, isso não vai funcionar nunca no Brasil, porque, primeiro, as crianças não têm banda larga ilimitada,
um celular de 3 polegadas ou 4 polegadas não é uma tela de 10 centímetros, não é o ideal para você assistir aula, né? O celular não tem teclado, ele não tem uma série de coisas para você fazer os próprios trabalhos da escola, né? As crianças não têm um quarto só para elas, a grande maioria das crianças brasileiras. Então, imagina uma família com 3 ou 4 crianças, todo mundo na sala ou no quarto assistindo aula. Quer dizer, é absolutamente inviável, né? Você pensar que você vai transferir a escola pública para dentro da sala de aula das crianças, que não tem internet, que não tem equipamento, que não tem espaço, que não tem os apoios importantes né, que fazem a educação funcionar. Então, eu acho que assim, a educação híbrida tem uma educação híbrida que pode ser muito negativa até para a educação pública brasileira, que é uma coisa que é essa que eu acabei de falar, quer dizer, de você gravar essas aulas e achar que, por milagre, essa infraestrutura vai aparecer para as crianças. Isso acho que pode ser muito negativo para a educação brasileira. Agora, tem soluções criativas, como eu falei, de educação por projeto, de você fazer projetos em casa, fazer projetos mão na massa em casa, que eu acho que podem ser muito interessantes, mas isso não é exatamente só ficar assistindo aula em casa, né? Então, acho que essa é uma distinção importante que a gente precisa fazer da educação híbrida, que é só uma digitalização, e da educação híbrida, que é de fato uma inovação. E tem esse desafio também, né, do questão do acesso, né, do estudante à tecnologia, como você mesmo comentou, né? Você acredita que esse é o maior desafio? Bom, esse é o desafio inicial, né? Porque você não pode ter uma política pública de, por exemplo, educação híbrida, quando na região norte, por exemplo, 40% das crianças não têm acesso à internet consistente, né? Onde as crianças não têm computador em casa. Por exemplo, na Finlândia, de 80% a 90% das crianças têm acesso a um computador em casa. Então, daí, né, e banda larga universal. Então, daí faz até sentido você pensar nesse tipo de coisa. Agora, quando 1/3 das crianças não tem a infraestrutura adequada para fazer isso, você não pode fazer uma política pública que já de cara exclui 1/3 das crianças. Então, a conectividade é uma coisa que a gente está ensaiando investir há 10 anos e que agora eu acho que a gente precisa colocar todos os nossos esforços para, de fato, terminar esse projeto da conectividade das escolas e da conectividade dos alunos também, né? Então, os alunos, as crianças das escolas públicas deveriam ter acesso a algum projeto governamental para você ter acesso ilimitado à internet do seu equipamento, do seu celular, do seu computador, principalmente em épocas de emergência, quando você precisa que elas acessem materiais online, né? Isso a gente ainda não tem. As próprias escolas também não têm acesso adequado à internet. Muitas vezes as escolas só têm acesso dentro da secretaria e para coisas administrativas, mas você não tem acesso para todas as crianças, né, nas escolas. Quando em vários países do mundo isso já é uma realidade, né? Então a gente precisa urgentemente avançar nessa agenda. Perfeito. E Paulo, você poderia citar para a gente alguns exemplos assim, bem-sucedidos em se tratando, né, de ensino público nesse sistema híbrido? Bom, por exemplo, na Austrália, isso a gente coloca no relatório, já existia um projeto de educação mão na massa, de educação mais por projeto, que foi adaptado para a época da pandemia, onde essas as mais inovadoras de educação foram adaptadas para o ambiente remoto, né? A gente tem também países que já tinham uma infraestrutura muito mais adequada, como o Uruguai, por exemplo, que é aqui na América Latina, que tem o Plan Ceibal, que é um projeto já de 15 anos de universalização da internet, de um computador por aluno, né, de dar computadores para as crianças para levar para casa e tudo mais. Então, esses países, por exemplo, tiveram uma condição muito melhor de lidar com a pandemia, porque as crianças já tinham conectividade, já tinham computadores, já tinham uma infraestrutura nacional, né? E isso a gente precisa fazer urgentemente no Brasil, e é possível fazer, né? Tanto é que eu dei o exemplo do Uruguai, que é um país aqui na América Latina, que fez, o exemplo da Austrália, e de outros países que já, em vez de assim, reagir emergencialmente a uma coisa como a pandemia, já tem planos de décadas, né, que vão colocando a infraestrutura nas escolas, que vão imaginando que você, né, quando acontece uma emergência, não é a hora de você colocar internet nas escolas, né? Você tem que fazer isso antes. Uhum. Senão não dá tempo, né? E acho que isso é fundamental.
fundamental a gente pensar isso como um projeto estratégico de longo prazo para a educação brasileira. E para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, você acredita que o professor ele precisa de alguma formação específica? Eu acho que o professor precisa de uma formação específica e não é uma formação assim puramente instrumental de vamos aprender a usar o Google Docs, ou vamos aprender a usar a internet, ou vamos aprender a mandar e-mail e tudo mais. A formação para o professor, para esses ambientes que vão possivelmente ser mais diversos, mais híbridos, tudo mais, é uma formação de designer, ou seja, o professor precisa aprender a desenhar experiências de aprendizagem que sejam ou presenciais ou não presenciais. Então, o professor precisa saber, por exemplo, como que eu desenho uma atividade para casa, de ciências, por exemplo, de fazer um experimento em casa, e como que a criança vai trazer isso de volta para a sala de aula e a gente vai criar uma atividade, por exemplo, para compartilhar esses resultados dos experimentos que as crianças fizeram em casa. Tá? Então, nesse exemplo que eu estou dando, você vê que é um trabalho de design, né? Ou seja, o professor precisa criar esse experimento, precisa mandar a criança para casa, depois esses resultados precisam ser compartilhados, você precisa criar uma atividade na sala de aula para, enfim, trazer isso para a sala. Então, não é assim usar as ferramentas tecnológicas, né? É usar as ferramentas tecnológicas para desenhar experiências de aprendizado poderosas. Né? E isso é bem diferente da formação puramente instrumental e técnica de você saber usar um software. Né? Então, essa é a formação que a gente precisa dar para os professores, mas, infelizmente, também, na maioria dos casos que eu tenho visto, a formação tem sido puramente instrumental, ou seja, às vezes é a própria empresa, uma empresa de tecnologia que vende um software, treinando o professor em usar aquele software, mas não usar aquele software para criar uma aula mais interessante, mais motivante, mas usar o software só, enfim, saber mandar e-mail, criar documentos e tudo mais. Isso não é suficiente, eu acho, para a gente ter o professor preparado para esses novos ambientes de aprendizagem. Perfeito, Paulo. Olha, eu agradeço muito a sua entrevista, obrigada pelas informações e esclarecimentos, viu? Muito obrigado. Obrigado a vocês e obrigado pelo convite de novo. E o nosso programa de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.